especial desta tarde, o ilustre médico oncologista Dr. Drauzio Varella, que irá bater um papo sobre prevenção de doenças e qualidade de vida. Dr. Drauzio Varella atuou no Hospital do Câncer de São Paulo por 20 anos, integra o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, é articulista do jornal Folha de São Paulo e da revista Carta Capital, e desenvolve trabalho de divulgação de temas médicos na Rede Globo, no canal universitário e na Rede Bandeirantes AM. Dr. Drauzio, bem-vindo à nossa instituição. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar aqui em Recife, ainda que por pouquíssimas horas. Eu estava ouvindo o senhor Alberto falando sobre como eram as coisas no passado. A oncologia surgiu com os egípcios, não é? Com as primeiras cirurgias, né? Já aqueles instrumentos que a gente vê nos museus, eram pequenos bisturis, pequenas facas com os quais provavelmente eles operavam tumores superficiais. E a oncologia, o tratamento do câncer foi exclusivamente cirúrgico por milênios, né? Até que no começo do século XX, por 1900, surgiu a radioterapia. E a ideia de tratar tumores com raios, com radiações. E ficou a cirurgia e a radioterapia ficaram os tratamentos do câncer. Os tumores que eram curados pela cirurgia ou pela radioterapia, ou pela combinação dos dois métodos, eram curados. Os outros todos eram tumores considerados incuráveis. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e os americanos que trabalhavam com pesquisas com o gás mostarda, que era usado como arma química, começaram, nos controles que se faziam, se verificou que o número de glóbulos brancos no sangue periférico deles caía. E alguém teve a ideia de, olha, tem tumores em que o número de glóbulos brancos sobe muito, como o caso das leucemias. Então vale a pena tentar usar esse. Será que isso não será um remédio que pode ser útil nesses casos? Se faz cair o número de glóbulos brancos de pessoas normais, provavelmente fará cair o número de glóbulos brancos daqueles que têm doenças com o aumento desse tipo de célula. E esse foi o início da quimioterapia. Surgiu especificamente com pesquisadores do Memorial Hospital de Nova York, que fizeram os primeiros estudos com a mostarda nitrogenada para tratamento de leucemias e de linfomas. E assim começou a quimioterapia. Nessa época não havia nenhuma precaução, nenhuma pretensão de se tratar, de desenvolver ou de entender o processo pelo qual os tumores se formavam e o que a gente poderia fazer do ponto de vista preventivo. Para vocês terem uma ideia, a principal causa de câncer de todas elas, que é o cigarro, o cigarro começou aí a partir da Primeira Guerra Mundial, o uso coletivo do cigarro industrializado, até que na década de 30, mais ou menos, a Philip Morris descobriu que alcalinizando o fumo, ele passava o fumo, a nicotina passava a ser absorvida nos pulmões. Porque antes existia cigarro, mas esse cigarro não era fumado, era esse cigarro que o caboclo brasileiro usava, que ficava pitando, a nicotina o cigarro era ácido e a nicotina absorvida na mucosa oral. Não é bom, mas menos perniciosa do que quando absorvida nos alvéolos pulmonares, porque aí a droga é compulsiva e a gente fuma o primeiro cigarro, quer fumar o seguinte, até passar a fumar um maço todos os dias e algum mais. Só que como as companhias produtoras dominavam a imprensa através da publicidade, eles conseguiram segurar as informações sobre o cigarro por décadas. Nos anos 50, médicos ingleses verificaram, 2 pesquisadores ingleses verificaram que você passando o alcatrão do cigarro na pele de ratos desenvolvia tumores. E todos os estudos que foram feitos estabelecendo a relação entre cigarro e câncer, as companhias bloqueavam. Eles contratavam cientistas que eram pagos exclusivamente para negar e para pôr defeito nos trabalhos científicos produzidos. Eu vivi essa realidade
quando eu era garoto, todo mundo fumava. Na minha geração, o número de adultos fumantes no Brasil ultrapassava 60%. Praticamente todos os homens fumavam. As mulheres fumavam um pouco. Mas aí, quando veio a década de 60, surgiu a pílula anticoncepcional, um pouco de liberação feminina, as mulheres começaram a fumar. E as companhias de cigarro perceberam que se eles fizessem a divulgação, propaganda, publicidade do cigarro entre as mulheres, eles tinham a possibilidade de dobrar o número de fumantes. E realmente foi o que aconteceu. As mulheres começaram a fumar e nós tivemos um aumento brutal do número de casos de câncer. Hoje, câncer de pulmão era uma doença rara no início do século XX. Hoje é uma doença muito prevalente. Eu, como oncologista, tratei e perdi um número enorme de amigos e amigas por causa do cigarro. Essa é a medida preventiva mais importante em relação ao câncer, é impedir que a população fume. Nós evoluímos muito. Eu disse que nós tínhamos 60% de fumantes, hoje nós temos 10,8% de fumantes no Brasil, entre os adultos. Nós fumamos menos no Brasil hoje do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Não há um país da Europa em que fumem menos do que o Brasil. Nós tivemos um aumento da conscientização, muito obrigado, da conscientização em relação ao cigarro que nenhum outro país teve, provavelmente, porque essa queda tão grande do número de fumantes, mas ainda assim é muita gente. Porque se a gente pega 10% da população adulta, nós temos o quê? Uns 170 milhões de adultos, mais ou menos. São 17 milhões de fumantes, é uma carga muito pesada, né? Muito mesmo. Mas a prevenção, quando se verificou que o cigarro tinha esse impacto tão grande, o número de fumantes veio diminuindo. Mas como o aparecimento do câncer clinicamente diagnosticável é feito numa fase relativamente tardia da evolução da doença, porque a gente pega um tumor, faz diagnóstico de tumores em geral acima de 1 centímetro. E um tumor, quando parte das primeiras células malignas até chegar a 1 centímetro, a célula tem que se multiplicar pelo menos 30 vezes. Tem que dobrar, tem que ter uma multiplicação, a gente chama isso de tempo de duplicação, igual a 30 vezes. Aí ela tem 1 centímetro, duplica mais uma vez, fica com 2. Duplica outra vez com 4, a terceira vez com 8 centímetros, doença incurável. Então este é o problema fundamental no tratamento do câncer. Nós fazemos ainda o diagnóstico muito tardio. Enquanto nós não desenvolvemos métodos que permitam fazer o diagnóstico nas primeiras fases da transformação maligna, nós vamos ter essa mortalidade por câncer tão alta quanto nós temos hoje. Hoje, as mortes por câncer, nos países desenvolvidos e no Brasil também, representam a segunda causa de morte. Primeira, doença cardiovascular, segundo, câncer. No Brasil, terceiro, são as mortes violentas, incluindo tráfego, mortes por assassinatos, etc. Muito bem. Em relação ao câncer, nós descobrimos o que mais? Descobrimos 2 coisas além do cigarro que são importantíssimas. A primeira é a vida sedentária. Adultos sedentários correm mais risco de câncer do que adultos ativos. E a segunda, a obesidade. Nunca se imaginou que a obesidade fosse transformar numa epidemia como essa que nós estamos vivendo hoje. Eu, na faculdade de medicina, não tive nenhuma aula de obesidade, nenhuma. Nem se falava nisso, era um problema tão raro. E a obesidade era interpretada como sendo resultado do excesso de alimentação. Ponto. Não se dizia, não se falava mais. Tinha um professor na faculdade, está vivo até hoje, Dr. Bernardo Léo, foi um dos primeiros endocrinologistas do Brasil, formou uma geração de endocrinologistas que se espalhou pelo Brasil inteiro. E ele, é engraçado porque você via ele estava gordo, passava um tempo, você via ele estava magrinho, até com cara de doente. Mais uns meses ele estava gordo outra vez, e depois magro de novo. E ele, quando dava aula, dizia, olha, quando vocês encontra um paciente que diz que está gordo, que ele não come, que ele engorda só de olhar para a comida, é mentira. Porque eu digo por experiência própria que todo gordo come muito e é preguiçoso. Essa era a ideia que a medicina fazia da obesidade.
Eu fiz uma série no Fantástico, anos atrás, sobre obesidade. E quando faço essas séries, como eu discuto temas que não são da minha especialidade, eu estudo e converso com os colegas da área para tentar encontrar o foco adequado. E a gente sempre procura usar personagens, porque quando a pessoa vê um personagem na televisão com o qual ela se identifica, ela recebe essa mensagem de uma forma muito mais penetrante. Então eu digo, olha, eu quero uma pessoa assim, com essas características, que tenha mais ou menos essa faixa etária. E a TV Globo tem um grupo de produtoras, que são todas mulheres. São as meninas que elas acham o tipo que você quiser no lugar do Brasil que você escolher. Então aparecem lá com algumas pessoas com aquelas características. E aí eu entrevisto, converso para ver qual se adapta mais à mensagem que eu quero transmitir. E eu saí dessa série com uma visão que era oposta a essa do Dr. Bernardo Léo. Eu hoje acho que o gordo não é gordo porque come muito. Ele come muito porque ele é gordo. E o magro não é magro porque come pouco. Ele come pouco porque ele é magro. Eu explico melhor. O magro é enjoado para comer. Ele tem preguiça. Tem que temperar a salada. Ixi, tem que esquentar. Aí acaba pegando uma outra coisinha para não ter o trabalho de esquentar. Você já viu um gordo com preguiça de preparar a comida? Ele passa o domingo inteiro assando um pernil no fogo e pondo molho e não sei o quê. O dia inteiro. Magro não faz isso, não gosta, não liga para a comida desse jeito, não tem o paladar que o gordo tem. Olha, pega uma churrascaria um fim de semana aí, tem sempre um aniversário de família, né? Alguém comemorando alguma coisa. E aí você olha, está o magrinho do lado da tia ali, e ele conversando com a tia. Aí chega o garçom com o espeto do lado, ele continua conversando. Aí precisa alguém falar com ele, o garçom, aí ele olha em volta do espeto, ele quer um pedacinho magrinho, não sei isso. Qual é a chance do gordinho estar conversando com a tia, chegar o espeto e ele continuar conversando? Ele começa a seguir o espeto, quando sai da cozinha ali, já fica acompanhando o espeto. Ele tem prazer de comer, ele tem um paladar que é diferente do outro. Eu tenho amigos que saio com eles para jantar e eles comem e falam, que delícia, sente o gosto de tal tempero. Eu não estou sentindo gosto nenhum, estou achando se é bom ou ruim, mas eles têm essas sutilezas de paladar que se liga à comida. E isso é condicionado geneticamente. É lógico que os hábitos também levam a essa situação. Nós estamos numa sociedade que tudo é comemorado com comida, né? Até a chegada no trabalho. Você chega, já tem umas bolachinhas, um café, tem... Nós não estávamos preparados para essa fartura toda. Como foi a história da humanidade? A história da humanidade, a nossa espécie tem uns 2 milhões de anos aí. Esses 2 milhões de anos nunca houve comida para ninguém. Se queria comer, tinha que sair, caçar um bicho, achar fruta. Os homens saíam para caçar, andavam quilômetros, depois vinham com a caça nas costas. As mulheres ficavam ali cuidando das crianças e desenterrando tubérculos para alimentar a família, que podia acontecer do homem voltar sem comida nenhuma para casa. Foi assim o tempo inteiro. Foi a história da fome. E aí, quando os nossos ancestrais conseguiam alimentos, o que eles faziam? Comiam só um pouquinho para não ganhar barriga? Não, eles comiam o máximo possível. E o corpo humano aprendeu a fazer o quê? A não desperdiçar nenhuma caloria. Toda caloria em excesso é armazenada sob a forma de gordura. Nós não desperdiçamos de jeito nenhum. E foi assim que a gente conseguiu sobreviver. Porque você economizava essas calorias, transformava em gordura e depois ia mobilizar essa gordura na fase em que havia o jejum, na fase em que faltavam alimentos. Portanto, toda vez que a gente conseguia comida, tinha que comer o máximo possível. Muito mais, a saciedade não podia ser disparada logo, ela tinha que ultrapassar muito o nível da fome, porque era assim que era possível resistir à época das vacas magras que vinha em seguida. Hoje, a gente continua comendo assim, nosso drive é esse de comer exageradamente, e é por isso que a gente aguenta comer 3 pratos de feijoada. 3 pratos, não precisa comer 3 pratos, a gente aguenta.
Depois passa mal, se arrepende, fica com um complexo de culpa, né? Que absurdo comer desse jeito. Mas aguentou. Aguentou porque era assim que aconteceu no passado. A seleção natural selecionou gente como nós, capaz de comer muito mais do que as próprias necessidades. O problema é que agora você come os 3 pratos de feijoada no almoço e quer comer pizza à noite. Então, esse excesso de calorias nos pegou completamente despreparados. E é um fenômeno muito recente esse, mas muito recente. Olha, na metade do século passado, há menos de 100 anos, havia fome na Europa desenvolvida. Aqueles que são descendentes de europeus devem ter ouvido os avós falarem isso. Havia fome na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Noruega, em todos os lugares havia fome. Nós começamos a ter essa fartura depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o divisor, porque a agricultura evoluiu muito e a tecnologia de conservação de alimentos também. Então nós passamos a ter alimentos em grande quantidade, boa qualidade e a um preço acessível. Hoje, o problema da população brasileira, embora haja bolsões ainda de pobreza e de miséria até espalhados em algumas partes do país, eles representam a minoria. O problema da população brasileira é a obesidade hoje, é o excesso de alimentos, problema que já começa na infância. 52% dos brasileiros estão acima do peso. 52%. 15% dos brasileiros são obesos, que já estão na faixa da obesidade mesmo. Nos Estados Unidos é uma epidemia horrível. Aqueles que viajam para os Estados Unidos veem, é uma coisa que chama atenção. Você vê na rua umas pessoas de um tamanho que aqui no Brasil são muito raras. Eles têm lá 75% da população acima do peso. E desses, 30% são obesos. 30% da população adulta de mulheres e homens obesos. 10% são aqueles grandes obesos, aqueles que já têm indicação de cirurgia para redução do estômago. E isso não é privilégio dos Estados Unidos, que é um país rico, etc. O México está numa situação muito semelhante. O Egito, a China, os chineses eram magros, sempre foram magros. Hoje os chineses são grandes, gordos. O problema de obesidade na China é grave. É grave a ponto de alertar as autoridades de saúde. Então, esse é um ponto que nós temos que nos preocupar. Eu vejo hoje uma preocupação com a dieta, o tipo de alimento que se come. Algumas pessoas são exageradas, não come nada com glúten, outro não come nada que tenha lactose, outro não come nada que... Na verdade, o que nós sabemos hoje é o seguinte. Vamos analisar o que aconteceu da metade do século passado para cá. Ao redor de 1950... nos Estados Unidos, começaram a surgir casos de ataques cardíacos em pessoas jovens, homens especialmente. Jovens que eu digo é de 45, 50 anos, nessa faixa etária. Eles se assustaram com o número de homens com infartos do miocárdio. E aí o presidente dos Estados Unidos, na época, que era o Dwight Eisenhower, que era um herói de guerra, tinha comandado as tropas aliadas na invasão da Europa, e teve um infarto. E falou para a população toda, falou nos meios de comunicação que ele tinha tido um infarto. Aí começou uma pressão em cima dos órgãos de saúde, dizendo o que está acontecendo aqui com tanta gente tendo um infarto do miocárdio. As autoridades de saúde nos Estados Unidos concluíram o quê? Naquela época já se havia descrito o colesterol e já se sabia que nas placas que obstruem as artérias coronárias o colesterol era um dos componentes da placa. Então, partiram do seguinte princípio. O que acontece agora que não acontecia antes? A população está mais rica, o país está mais rico, está comendo mais carne. A carne tem colesterol. Quem tem níveis mais altos de colesterol tem mais risco de doença cardiovascular. Então, quem come carne vai ter colesterol mais elevado, vai morrer mais de infarto. E aí se demonizou a carne vermelha. Sem nenhum estudo científico que comprovasse ou que negasse a relação entre carne vermelha e infarto do miocárdio. Mas se estabeleceu essa regra. Muitos de vocês devem lembrar daquela pirâmide alimentar que enchia de carboidrato aqui embaixo
e lá em cima, na ponta de cima, o vértice da pirâmide ali, aí tinha para comer um pouquinho de carne, qualquer carne, e ovos, e manteiga e mais leite com gordura. Era o topo da pirâmide. Muito bem, isso foi adotado, essa política nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo inteiro, dada a importância do sistema de saúde americano no resto do mundo. Qual foi a consequência disso? A consequência é que pessoas começaram a comer menos carne, menos proteína e passaram a comer mais o quê? Mais carboidrato. O carboidrato podia comer livremente. Olha o que aconteceu. Está aí. Essa epidemia de obesidade mundial. Mundial. Eu vi uma vez o Walter Willett, que é um epidemiologista de Harvard, fazer uma palestra nos Estados Unidos, ele dizendo o seguinte, olha, nós não temos nenhuma comprovação de que quem come carne vermelha tem mais ou menos ataques cardíacos. Se nós fôssemos fazer um estudo, como é que teria que ser esse estudo? Esse estudo teria que ser prospectivo, quer dizer o seguinte, o estudo tem que começar agora, durar vários anos, para você depois, tendo duas populações, uma que come carne, outra que não come carne, para depois de 20 anos você analisar e ver o número de ataques cardíacos nos dois grupos. O cálculo dele é que esse estudo tinha que ter pelo menos 100 mil participantes, acompanhados rigorosamente durante 20 anos, a um custo de $1 bilhão. Esse é o cálculo que ele fez. Não seria $1 bilhão agora, muito mais, que essa palestra eu vi no ano 2000. Conclusão, nunca se vai fazer um estudo como esse. Nunca, jamais. Qual é a orientação que eu tenho que ter para a minha dieta? Eu acho que nós vamos voltar ao que era nos anos 40 do século passado. Nos anos 40, o que as autoridades recomendavam? Tenha uma dieta variada. Coma de tudo um pouco. Não exagere em nenhum tipo de alimento. Eu acho que nós demos toda essa volta para chegar exatamente no mesmo ponto. A dieta tem que ser como? Cheia de vegetais. Não é? Quanto mais vegetais, melhor. Não é? Quanto mais verduras, saladas, melhor. Frutas, melhor. E o resto, de tudo um pouco, sem exageros. Eu acho que nós temos que voltar àquela dieta que a refeição tem que ser o que as nossas avós chamavam de comida. Porque eu lembro quando era moleque, você estava comendo um sanduíche antes do jantar, minha avó dizia, para de comer isso aí não é comida. Comida para eles o que era? Era arroz, feijão, aquela dieta brasileira clássica. E acho que estava certíssimo, não tinha nenhum gordo. Eu nasci num bairro operário em São Paulo, no bairro do Brás. Esse bairro o bairro do Brás é o primeiro bairro da zona leste de São Paulo. E tinha um gordo no bairro. Era um gordo, falava o gordo, todo mundo sabia quem era. Era o filho do sorveteiro. Coitado do gordo, toda vez que alguém precisava de transfusão de sangue no bairro, iam lá buscar o gordo em casa. Achava que ele era forte, que ele era saudável. Vivia pálido, coitado. Mas era assim. Não havia obesos, não havia obesos. É engraçado porque a gente perde um pouco a noção do que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas, né? Hoje nós passamos o tempo inteiro xingando o SUS, os problemas do SUS, as dificuldades com eles e tudo, né? Mas eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil era um bairro onde chegavam os imigrantes da Europa, principalmente italianos, que deram esse sotaque horrível que o paulista tem, né? Mas espanhóis também e portugueses. E as pessoas moravam em cortiços, né? Cada família num quarto. Então a gente acordava de manhã, a mãe punha para fora de casa, porque não tinha como segurar a molecada. As famílias eram grandes. E a gente jogava bola em frente à fábrica que havia bem na frente da minha casa, jogava bola o dia inteiro, o dia inteirinho. Eu não virei jogador de futebol por falta de talento mesmo, não de treino, porque de treino não foi. Aí quando eu fiz 7 anos, eu acordei com os olhos inchados. E meu pai me levou no pediatra. Quando nós voltamos do médico, parou o jogo na rua, a molecada toda correu para a porta da minha casa para perguntar se era verdade que os médicos davam umas injeções desse tamanho nas crianças. Quer dizer, nem eu, nem meus irmãos, e nenhuma daquelas crianças teve pediatra. E se saísse da minha casa, no Brás, ali onde eu morei,
e fosse a Praça da Sé, que é o centro da cidade de São Paulo, você leva 20 minutos a pé. Então dá para imaginar o que era, nos anos 50, a assistência médica que o Brasil oferecia para os brasileiros, num país que mais de 70% da população vivia no campo. Se não conseguia dar assistência médica para as crianças que moravam no bairro mais próximo da Praça da Sé, que tipo de assistência médica seria dada aqui no sertão de Pernambuco, no sertão de São Paulo, do Rio Grande do Sul? Não havia assistência médica, simplesmente. Hoje, nós temos uma situação diferente dessa. Com todas as nossas dificuldades, nós conseguimos dar alguma assistência médica para 200 milhões de brasileiros. Não é pouco isso. Nós temos alguns programas que são programas citados no mundo inteiro. Por exemplo, programa de vacinações. É o maior programa de vacinação gratuita do mundo. O programa de transplantes no Brasil, o maior programa de transplantes gratuitos do mundo também, em número de pessoas atendidas. Nós temos o SAMU, que é uma coisa que funciona muito bem em qualquer cidade brasileira, apesar das dificuldades. O nosso programa de tratamento da AIDS revolucionou o tratamento da AIDS no mundo inteiro. Os africanos começaram a receber os antirretrovirais gratuitamente por causa do programa brasileiro. Porque ainda peguei o tempo que eles diziam nas conferências internacionais que não adiantava dar remédio para AIDS para pobre, porque eles não tomariam o remédio direito, e com isso nós estaríamos selecionando cepas virais mais resistentes. Nós temos ilhas de excelência no SUS, que permitem a gente ter orgulho do sistema que foi estabelecido e tentar defender o SUS, apesar de todos os problemas que ele apresenta, da má gestão, dos desvios e da má organização do sistema. Mas esse sistema sobrecarregado vai ter que lidar com o que agora? Vai ter que lidar com doenças muito mais complexas do que no passado. Uma coisa é você pegar uma pessoa que vem com pneumonia, que você dá um antibiótico, ela fica boa e não volta mais para o sistema de saúde, e a outra é você tratar os doentes com doenças crônicas. Isso modifica completamente a estrutura do sistema. Hoje nós temos que lidar com dois gravíssimos problemas, são a obesidade e a vida sedentária. Eu posso fazer uma pergunta aqui só. Quantos daqui andam, vamos pegar um exercício bem micho mesmo assim, andam 40 minutos, 5 vezes por semana? Levante a mão, por favor. Levante segura para os que estão na frente olharem a vergonha que vocês passam. É chocante, não é? Se é que não estão mentindo, não chega a 10%, né? Não chega a 10%. Agora, se eu perguntasse quem acha que fazer exercício faz bem, sempre todo mundo levantava a mão. Imagina, esse público aqui, todo mundo sabe, né, que faz bem. Todo mundo sabe que faz bem, mas ninguém faz. E ninguém faz por quê? Eu sempre tive curiosidade com esses comportamentos humanos assim, que sabe, todo mundo faz do mesmo jeito. Deve ter alguma razão biológica para isso, né? Porque senão não seria assim. Né? E todo mundo sabe que faz bem, mas não pratica. E a razão biológica para o exercício é o seguinte: o exercício físico é contra a natureza humana. É contra a natureza, por isso que ninguém faz. Animal nenhum gasta energia à toa. Os animais gastam energia em 3 situações: atrás de sexo, atrás de comida e para fugir de predadores. Com essas 3 necessidades satisfeitas, ele fica quieto, parado. Por isso é que é chato levar criança no zoológico. Você para na frente da jaula do leão, o leão está parado. A onça parada. Um bando de vagabundos, né? Ninguém faz nada. Não gasta energia. Então, quando você levanta de manhã e diz, bom, amanhã eu vou fazer exercício. Você levanta, cai nos ombros da gente 2 milhões de anos de evolução que diz, não faz isso, descansa, economiza energia. Energia não é para gastar assim, à toa. Olha, eu, quando fiz 50 anos, pouquinho antes, tinha 49, vinha andando pela cidade lá em São Paulo, encontrei um rapaz que veio na minha direção, cara meio grandão assim, careca,
andando e me olhando. Eu não fazia televisão na época, não era conhecido. Olhei, não conhecia. Quando ele chegou perto, ele me segurou o braço e fez uma pergunta que devia ser proibida por lei federal. Lembra de mim? Você não devia poder. Não devia poder fazer isso. Porque as pessoas, eles fazem a pergunta, eles ficam te segurando e você vê nos olhos dele a alegria do constrangimento que você está passando naquela hora. Aí conversamos um pouco, depois eu lembrei, tinha sido com meu colega no antigo ginásio, muitos anos antes. Tem cabimento você quer reconhecer um cara que engordou 30 quilos, perdeu o cabelo. Né? Mas enfim, na hora que nós estávamos indo embora, ele me perguntou, quantos anos você tem agora? Ele era mais velho que eu. Eu falei, eu tenho 49 anos. Ele falou, 49 anos? Vai começar a 50 anos o ano que vem? É aí que começa a derrocada do homem. Falei, como assim? Eu estava cheio de ideias, trabalhando, produzindo. Falei, como? Minha decadência vai começar aos 50 anos? Não vai. Falei, vou fazer uma coisa que prove para mim que eu não estou velho. Eu, às vezes, fim de semana, corria um pouquinho, fazia um exercício bissexto, assim, uma coisa muito rara. Falei, eu vou correr uma maratona. Vou me preparar, tenho um ano para me preparar, vou correr uma maratona. E fiz isso e corri em novembro do ano seguinte, corri uma maratona. E a partir daí, continuei correndo maratona, coisa que eu faço até agora. E eu acho que não sei se é bom para o corpo, eu acho que não, porque você correr 42 quilômetros é um absurdo de distância. Eu, quando chego aí pelo quilômetro 30, 35, eu olho a expressão fisionômica dos meus companheiros de infortúnio, é horrível. Horrível. As pessoas estão com cara de que estão morrendo ali. Tem uns que gemem. Eu saio de perto deles sempre, porque é muito deprimente isso. Né? Mas eu faço isso por quê? Porque você, para correr 42 quilômetros, você não improvisa. Né? Você fala, amanhã eu vou correr daqui a 15 dias. Você tem que treinar. Então, o fato de eu me inscrevo e isso me obriga a levantar de manhã e sair correndo. Eu não tenho essa felicidade de ter uma praia, as praias que vocês têm aqui. Eu moro no centro de São Paulo, uma cidade de concreto inteira. Então, eu tenho um trato comigo mesmo. Eu ponho o despertador, eu vou correr, já deixo o tênis, o calção, a camiseta. Tocou o despertador, eu levanto. Tiro o pijama, coloco a camiseta, o calção, o tênis. Pode ser que aí eu desista, mas só vou desistir paramentado. Porque se eu deixo para desistir deitado na cama, nunca. Nunca. A gente deitado na cama é, antes de tudo, mau caráter. A gente mente deslavadamente. Mente para a gente mesmo. Não, hoje não dá. Não, hoje não. Eu vou amanhã, estou meio cansado. Ontem eu tomei cerveja. Não, eu tenho que chegar cedo no trabalho. Todo dia tem uma desculpa. Por isso, toda vez que vocês encontrarem alguém que disse que fala, eu gosto de exercício, eu levanto, já saio disposto, vou correr, vou pedalar, vou nadar, é mentira. É mentira. Como é que eu sei que é mentira? Se fosse verdade, eu corro há mais de 20 anos maratona, um dia eu teria sentido esse prazer. Eu nunca senti. Eu desço do meu prédio, eu não faço alongamento. Porque se eu parar para alongar ali, eu volto para a cama. Chegou lá embaixo, eu saio correndo. O primeiro quilômetro, eu vou dominado por uma única ideia. Não há o que justifique um homem passar pelo que eu estou passando aqui. É horrível. É horrível. Você dá falta de ar. Os músculos incomodam. Você dá uma vontade de parar na hora, de não continuar. Eu só continuo porque eu sei que vai melhorar. Não é que vai ficar bom, não. Vai melhorar. Porque o exercício só fica bom mesmo quando? Na hora que acaba. Na hora que acaba é bom. Porque aí você entra num barato, né? Libera aqueles mediadores que dão uma sensação muito gostosa e te dão um otimismo assim em relação à vida. Você aí toma um banho, aí sai para o trabalho e fala, hoje eu resolvo tudo que aparecer na minha frente. Não vai conseguir, mas dá essa impressão para a gente. Né? Mas se vocês estão esperando ter disposição para fazer exercício, esquece, não vai haver. Posso garantir que ela não virá. Ou a gente estabelece uma programação e cumpre com disciplina militar, ou a gente não faz. Não adianta. E não adianta inventar desculpa também.
Eu, no começo da carreira, quando pegava um homem, uma mulher, que dizia, olha, você ganhou 20 quilos, você está 40 anos, 20 quilos a mais, daqui a pouco você está com 30, 40, você tem que fazer exercício, comer menos e ter mais atividade física. Olha, quando você fala isso para uma paciente, os médicos aqui presentes sabem disso. Você fala isso para uma pessoa, você tem que estar preparado para ouvir um rosário de lamentações. Que aí começa, especialmente as mulheres que são sempre mais sobrecarregadas. Né? Ah, não dá. Eu acordo 6h30. Eu tenho que dar café da manhã para o meu marido, para os meus filhos. Aí tem que me arrumar, porque as mulheres têm esse problema, né? A gente põe a roupa, faz a barba no máximo e está na rua, né? Toma banho e está na rua. As mulheres têm que se arrumar, têm que chegar com o cabelo arrumado, pintadas, etc. E as mulheres têm um problema sério, que é uma deformação da autoimagem. A mulher olha no espelho e vê uma pessoa que a gente não vê. Tem uma ruga que quando bate a luz aqui, uma celulite quando entorta a coxa, enfim. Mas aí isso toma tempo, né? Toma tempo. Aí eu vou para o trabalho. Chego no trabalho, meu chefe é chato, vive pegando no meu pé, aí eu almoço rapidamente, aí eu saio 6h30, preciso passar na casa da minha mãe, porque minha mãe está velhinha, preciso dar uma orientação geral lá, aí eu vou para minha casa, aí tem que dar jantar para todo mundo, ver a lição das crianças, dar uma atenção para o meu marido, quando eu vejo são 10h30 da noite, eu tenho que dormir. Eu ficava condoído, né? Dizia, não dá, né? Como é que uma pessoa assim... Como é que ela vai fazer? Não tem jeito mesmo. Hoje eu escuto essa história, quando eu termino, ela fala, como é que eu vou fazer? Eu falo, problema seu. Acho que eu vou resolver seu problema. O problema é seu, ninguém vai resolver esse problema para você. Ou a gente resolve o problema nós mesmos estabelecemos como necessidade absoluta, ou nunca vamos fazer, porque nunca vai chegar alguém e vai dizer, você é uma excelente mãe de família, ou é um pai de família exemplar, nós vamos te dar 1 hora de sossego para você poder cuidar do seu corpo. Não vou fazer isso nunca. E se você é exemplar mesmo, eles vão te tomar mais 1 hora, vão te pedir mais coisas. Se você é daqueles tipos ansiosos, que gosta de ir no trabalho, sair, já resolver rápido, pior, cai tudo em cima deles. Eu, quando estou trabalhando em grupo e estou com uma coisa urgente para resolver, eu pego o mais ansioso ou a mais ansiosa e dou para ela. Ela faz. Ela faz rápido, o outro fica aí devagar, não acontece. Como você vai resolver esse problema, eu não tenho a menor ideia. Eu mal e mal consigo resolver o meu. Vou agora tentar resolver o seu problema também. Esse é problema seu, é só você que pode resolver. Como? Não tem ideia. Sai do emprego, separa do marido, põe a mãe no asilo, põe as crianças na FEBEM, sei lá, dá um jeito, porque você está vivendo errado. Você está vivendo sem levar em conta o bem mais precioso, que é o corpo da gente. Você diz, o meu bem mais precioso são meus filhos. Não é nada disso, nem mãe, nem pai, nem filho. O bem mais precioso é o corpo. Sem corpo você não tem nada, não tem nem a família. Isso tem que ser levado em consideração. Na idade da maioria das pessoas aqui presentes, parece que não tem importância. Porque, mas eu estou bem, tá dando para tocar mesmo assim, eu vou levando a vida em frente. Tudo bem quando as pessoas morriam cedo. Essa discussão da Previdência hoje, por que está acontecendo assim? Porque as pessoas morriam com 50 anos. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 44 anos. Essa era a expectativa de vida. Então, você se aposentava com 45, morria com 47, com 48, pagavam 3 anos de aposentadoria, está muito bom. Agora as pessoas se aposentam com 50 e poucos anos, morrem com 85, 30, 40 anos de aposentadoria tem que pagar. Na verdade, nós aumentamos a expectativa de vida brutalmente. A geração de vocês, das pessoas que estão aqui, mulheres e homens, vão passar dos 80 anos com tranquilidade. A média de expectativa de vida para esse nível socioeconômico, dos que não fumam, chega a 85, 86 anos. Dos que fumam, infelizmente, bem menos. O fumo encurta em 12 anos a vida de um homem e em 11 anos a vida de uma mulher.
Isso é um estudo publicado numa revista médica importantíssima, que é o The New England Journal of Medicine, mostrando claramente que o cigarro encurta pelo menos 10 anos na vida de cada um de nós. Muito bem. Essa expectativa de vida mais longa faz o quê? Faz que todo mundo quer viver, lógico, mas se eu perguntar, vale a pena viver a qualquer preço? Vamos dizer, não, a qualquer preço não. Tem condição de vida que é mais, você fica sofrendo o tempo inteiro, isso não, assim não. Agora, para você viver mais tempo, vai ter que viver em condições de saúde melhor, e aí vai ter que se cuidar melhor. E se cuidar o que é? Controlar o peso e fazer atividade física. Isso é que é o absolutamente fundamental, porque qual é o preço que a gente paga pela vida sedentária e pelo excesso de peso? Quantos daqui têm parentes, primos, irmãos, tios, parentes próximos com diabetes? Levantem a mão, os que estão na frente olhem para trás, por favor. E quantos têm parentes com hipertensão arterial? Olhe para trás, por favor. Parece aqueles programas, quem quer aceitar Jesus, não é? Tem cabimento uma coisa dessa? São doenças tão comuns que você encontra um amigo na rua, fala, como é que está sua mãe? Ah, está ótima, aquele jeitinho dela, diabética, meio descompensado, pressão alta. Fala, como está ótima? Liga para casa. Não sei nem se está viva, não? São doenças gravíssimas, doenças crônicas, que complicam muito, que atrapalham a qualidade de vida, comprometem a qualidade de vida e causam problemas seríssimos para o sistema de saúde, que são alterações renais, insuficiência renal, esses doentes que a gente vê fazendo diálise, a maioria deles é hipertensa, diabética, e às vezes tem as duas doenças. No Brasil, 50% da população chega aos 60 anos hipertensa. 60% chega com pressão alta. Uma parte muito significativa dessa porcentagem poderia ser evitada às custas da prevenção, de fazer exercício, de ter atividade física, de controlar um pouco a alimentação. Não há necessidade de grandes esforços para isso, não. Andar 40 minutos é nada, o dia tem 24 horas. Não é possível que a gente tenha uma estrutura de vida que não nos dê 40 míseros minutos num dia de 24 horas para a gente sair andando. Andar é uma coisa fácil, põe uma pé na frente do outro e vai indo embora. Não há necessidade de ter grandes performances. Uma atividade física moderada como essa é mais do que suficiente. E depois fazer o que mais? Depois seguir, acompanhar os exames de rotina. Não é? No caso do câncer, as mulheres nesse ponto são muito mais organizadas do que a gente. Não é? Nós somos um terror. A menina começa a vida sexual, a primeira coisa que ela faz é ir ao ginecologista. Aí vai todo ano, faz os exames, faz o Papa Nicolau, aos 40 anos começa fazendo as mamografias. E é importante que façam mesmo, porque quando a gente diagnostica esses tumores em fase inicial, a gente cura quase todos. Não é? Os homens não. Os homens são uma bagunça. Eu não estou falando de vocês, não, de mim também. Eu também atraso meus exames, estou com um pedido de exame que está 6 meses comigo e eu não faço. Toda vez eu falo, não, agora semana eu vou resolver. E passa a semana eu não consigo. Eu acho que o que se passa com a gente é que é o mito do sexo forte. Nós, homens, aprendemos que nós somos o sexo forte e que as mulheres são o sexo frágil. Isso começa quando a gente é pequenininho. Quando a gente é pequenininho, você empurra a irmãzinha, a mãe fala, não faz assim, você é homem, você é forte, a sua irmã é fraquinha, você tem que proteger a sua irmã. E a gente acredita que a gente é forte, que o homem não chora, que o homem não... E a gente leva esse mito pelo resto da vida. Agora vamos analisar um pouquinho essa força do organismo masculino. Pega uma menina de 2 anos de idade. A menina de 2 anos de idade fala tudo. As frases dela têm sujeito, verbo e predicado. Enrola um pouquinho a língua, fala palavras erradas, mas ela tem uma construção gramatical completa já. Pega um moleque de 2 anos de idade. Um moleque de 2 anos de idade é uma porta. Ele não fala nada.
Ele grunhe. A mãe diz que entende. Mas é só a mãe que entende, ninguém mais. O moleque é bom para subir no sofá, para pular a parte motora, assim, né? Cair de cabeça e parar no pronto-socorro às 2h da manhã, isso é ótimo. Mas na parte intelectual, a menina vai muito mais depressa. Há uma escola de neuropediatras que acha errado você pôr meninos da mesma idade, em salas na mesma idade que as meninas. O menino de 7 anos devia estar na sala das meninas de 6, porque na sala das meninas de 7 ele leva desvantagem, porque o amadurecimento é mais lento. Depois o tempo vai passando, o amadurecimento chega na adolescência, tudo igual e acabou. Tudo igual na parte intelectual, porque na parte física a diferença é grande. Uma menina de 12 anos é graciosa. Você olha, ela tem um jeitinho de mulher, já bonitinha, né? Fala com uma graça. Um moleque na puberdade não tem graça nenhuma. Ele não tem graça nenhuma. Ele está num limbo, ele não é homem, ele não é criança, ele está falando grosso, depois começa a falar fino, fica com a cara cheia de espinhas. As meninas da idade dele não olham na cara dele, porque elas estão interessadas nos meninos mais velhos, e ele está ali perdido nesse limbo. Aí a gente fica mais velho e casa. Casa e tem filhos, que é o objetivo fundamental da vida na Terra, é você perpetuar a espécie, todas as espécies, né? Mas aí tudo bem, tem filhos. Se você analisa o papel da mulher na maternidade e o do homem na paternidade, é uma diferença absurda, não é? O pai, na verdade, só é pai depois que a criança nasce. Aí tudo bem. Aí até pode ser mais dedicado que a mãe, pode ser um pai maravilhoso. Antes da criança nascer, na fase de gravidez, é um processo alheio a ele, completamente alheio. Começa que as mulheres pegam da gente uma célula, uma só. E você é obrigado a ejacular 300 milhões para escolher uma, a mais apta de todas elas, o espermatozoide mais apto. Daí em diante, você pode morrer. Isso não faz diferença nenhuma na face da Terra. É tudo com ela. Ela pegou essa célula, você ejaculou 300 milhões, ela produziu um óvulo. Para que 2, né? Um óvulo. E aí, a partir desse óvulo fecundado, ela constrói uma criança em 9 meses, que nasce com 3 quilos, 2 olhos, boca, nariz, 2 pernas e 2 braços. A gravidez é um processo exclusivamente feminino, por isso que o homem não tem que dar palpite nessas coisas. É a mulher que tem que decidir a respeito da gravidez, que a gravidez é um processo inerente ao corpo dela. O homem não é dono do corpo dela. Ele vai ter relação com essa criança depois que a criança nascer. Então não adianta o cara querer pegar carona na gravidez da mulher. Eu já vi homens que dizem, nós estamos grávidos lá em casa. Eu falei, nós quem, cara pálida? Lá em casa nós estamos grávidos? Que é isso? Aí nós, que o sexo forte, vamos ficando mais velhos, né? Chegamos aos 45 anos, começamos a morrer de ataque cardíaco, doença cardiovascular. As mulheres não, as mulheres vão ter doença cardiovascular, mas depois dos 60 anos, depois da menopausa, anos depois da menopausa. E aí esse é um ponto que as mulheres bobeiam, porque elas acham que problema cardiovascular é só de homem. A senhora de 60 e poucos anos briga com o marido para ir ao médico, fazer os exames cardiológicos, fazer exercício, e ela não faz, porque ela acha que isso é problema masculino. Eu posso dizer de que cada 3 mulheres aqui presentes, uma vai morrer de doença cardiovascular. Não é praga isso, é uma constatação estatística. Aí uma olha para a outra e fala, coitadinha, ela é tão legal, ela... Você nunca acha que é com a gente. Mas nós não, nós começamos com 45 anos. Tem gente que diz assim, minha tia teve uma morte maravilhosa, ela foi deitar, quando foram ver estava morta. Morte ouro. Primeiro, morte maravilhosa não existe, né? Maravilhoso é você continuar vivo. Depois, que coisa mais estúpida, de repente você sai fora do jogo assim, está assistindo a televisão, a sua mulher te cutuca, fala, Geraldo, vai dormir na cama, você cai morto no meio da sala, no meio dos filhos, larga a conta no banco, uma humilhação desgraçada, fica todo mundo com raiva de você. Nós morremos de doença cardiovascular muito antes. E nós morremos muito antes das mulheres. Não há uma sociedade no mundo
em que os homens vivam mais tempo do que as mulheres. Nenhuma. Há aquelas que são sociedades primitivas, em que a mulher é colocada numa posição tão baixa na hierarquia que não tem acesso a alimentos adequados, nem assistência médica. Mas toda a sociedade organizada, as mulheres vivem mais. No Japão, na China, na Indonésia, na Noruega, na Dinamarca, na Guatemala, no Brasil, em todos os lugares. No Brasil, as mulheres vivem em média 7 anos mais do que os homens. 7 anos mais do que nós. E nós é que somos o sexo forte. Elas é que têm que cuidar da saúde e a gente não precisa cuidar porque nós somos fortes. Morremos 7 anos antes. Deixamos a casa, deixamos o carro, deixamos as economias, o seguro, o plano de saúde. E aí elas pegam e aí vão viajar para a Europa, lotam as vans e vão para o teatro. Vocês já viram essas vans quando param na porta do teatro? Desce da van 8 mulheres, falando, e no meio vem um coitadinho ali que não abre a boca, é o viúvo. É o viúvo. É só lembrar, é só pensar quantas viúvas cada um de nós conhece e quantos viúvos. Viúva é coisa rara, quase não existe. É tudo viúva, elas morrem muito depois. Então essa precaução que as mulheres têm com a saúde é que nós temos que ter com a nossa também. É obrigatório isso, não dá para achar que a gente é ser onipotente a ponto de achar que com a gente não vai acontecer, não é? Olha, vamos comparar 2 situações. No Brasil, mais ou menos, de cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Aí as mulheres vão lá, fez 40 anos, começa a fazer as mamografias. Exame chato, tem que pôr o seio entre 2 placas e apertar bem para a imagem ficar clara, dói, incomoda, e a mulher vai lá, faz, no ano seguinte volta, faz todos os anos. De cada 10, uma vai ter, e essa quer saber se ela surpreende logo cedo e não vai morrer da doença. Não é? De cada 6 homens, 1 vai ter câncer de próstata. Cada 6, 1. Portanto, o câncer de próstata é muito mais prevalente no sexo masculino, lógico, do que o câncer de mama da mulher. Muito bem. Como é que se faz a prevenção do câncer de próstata? Câncer de próstata se faz um exame de sangue, que é o PSA. O PSA é uma proteína que a próstata libera, cai na circulação. E, de repente, você pega um PSA elevado, não quer dizer que seja câncer de próstata, mas isso implica em uma investigação mais cuidadosa. Fosse só isso, estava resolvido o problema, todo homem faria. Vai lá fazer hemograma, colesterol, glicemia, faz o PSA também. O problema é que você tem uma porcentagem que beira uns 20% de casos em que o PSA está normal e o tumor está crescendo na próstata. É um tumor que não está produzindo PSA. Muito bem. Nesses casos, você não fez o PSA, está normal, quer dizer que está tudo bem? Provavelmente, mas precisa examinar a próstata para ver se não tem um desses tumores silenciosos aí. Quis a providência divina que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí, na hora que você chega para um homem e diz que ele precisa fazer um exame da próstata, você ganhou um inimigo. Você ganhou um inimigo. Ele diz para você, olha, tem que fazer o toque é importante. Não, o exame eu não faço. Não faz por quê? Porque eu não gosto. Eu falei, mas não é para dar prazer, é um exame médico esse. Pega até mal para o senhor querer gostar de um exame desse, está louco? É onipotência masculina, ele acha que não é coisa. E a gente vê hoje, todos nós, oncologistas, vê homens hoje, em 2017, que vem com doença disseminada, câncer de próstata dissemina para a parte óssea, dá um sofrimento muito duro na fase avançada da doença, e vem porque o cara se negou a fazer um exame da próstata. Uma coisa que não tem sentido. O homem tem que entender que ele é o sexo frágil fisicamente. Embora tenha mais músculos, mais ossos mais robustos, mais longos, fisicamente é um organismo mais frágil do que o organismo da mulher. Tanto que aqui vivemos 7 anos menos. E que por isso ele tem que tomar mais cuidados, tem que fazer a prevenção das doenças com muito mais critério do que as mulheres fazem. Então, se eu tivesse que resumir tudo que foi dito aqui, eu diria o seguinte:
não dá para passar o dia sentado. O corpo humano não foi preparado para isso, não foi desenhado para ficar o dia todo sentado. O corpo humano é uma máquina que foi desenhada para o movimento. Você tem pernas longas, tem coxa e tem perna. Tem braço e tem antebraço, são longos. Tem dobradiças, que são as articulações para subir, pegar, baixar. E isso tem que ser movimentado. O corpo humano é uma máquina preparada para o movimento. E ao contrário de outras que também são desenhadas para o movimento, como o automóvel, o avião, que se desgastam à medida que se movimenta, o corpo humano se aprimora à medida que se movimenta. Ele se aprimora, porque melhora a circulação, os músculos ficam mais fortes, os ossos mais firmes, as articulações ficam mais elásticas. A articulação parada degenera, perde elasticidade. Essa coisa de você andar, pisar, pressionar e soltar a articulação, pressionar e soltar, favorece a manutenção da elasticidade. E nós temos que deixar o corpo preparado para viver muitos anos. E por isso ele tem que ser cuidado bem desse jeito. Fosse a evolução, tivesse preparado o corpo humano para viver como nós vivemos hoje, não tinha que ser esse formato, de jeito nenhum. Para que ter coxa e perna, não vai andar? Bastava a perna, já dava um meio metro a menos na altura. O braço também, para quê? Se é para ficar no computador, podia ser bem mais curto. Né? Agora com o celular não precisa nem braço, é só a mão já. Só a mão já dava. Agora tinha que ter um traseiro melhor, mais acolchoado, né? Porque a gente vai ficar sentado 24 horas o dia inteiro. Por outro lado, não dá para somente comer tudo que oferecem para a gente. E nós somos diferentes, metabolicamente diferentes. Então, aqueles que têm tendência de ganhar peso, têm que olhar para a comida como a gente olha para a bebida. É bom, mas muito faz mal. É uma delícia beber, né? Mas você não vai, no churrasco, não vai tomar 10 caipirinhas, que você sabe que você vai passar mal. Você toma 1, 2 e para ali, né? E com a comida tem que ser a mesma coisa. Tem uns que são magros mesmo, esses magros de ruim, que os gordinhos odeiam eles, né? Porque se pudesse, eles enganavam, né? Comem o que quer e não engordam. Esses têm mais liberdade. Os que não têm essa liberdade precisam tomar cuidado com a comida. Faz o prato, põe aquela quantidade que você acha razoável, menos do que você estava habituado a comer, porque você tem que perder um pouco de peso. Acabou de comer, sai correndo da mesa. Mesa não é lugar para quem está com problema de peso. Ficar conversando ali, porque aí você pega mais uma batata, mais um pedaço de bife, um pouco mais de arroz, e passa do ponto. Leva um tempo para que a saciedade seja estimulada. Se a gente... Por isso que toda vez que todos os médicos que trabalham com obesidade recomendam coma devagar, porque você tem que dar um tempo para a saciedade ser atingida. E se a gente fica comendo sem parar, consegue comer uma quantidade muito maior do que se fizer uma refeição mais cuidadosa. E terminou aquilo, sai fora, escova os dentes, vai trabalhar, faz qualquer coisa, sai de perto da comida, porque isso é a mesma coisa, você pega um alcoólatra e diz para ele, tudo bem, você está parando de beber? Ótimo, vai conversar com os amigos no bar. Você não fala isso, você diz, não, ao contrário, não chega perto do bar. E a mesma coisa é o problema da obesidade. A obesidade não está no controle direto da nossa vontade. Aqueles que têm tendência a ganhar peso, só tem uma alternativa, eles têm que fazer exercício e têm que reduzir a quantidade de comida que estão comendo. Não tem outro jeito. Os médicos às vezes ficam um pouco assim, dizer, você está com excesso de peso, mas tem a genética. Né? Não, temos que ser claros, está com excesso de peso porque está comendo mais do que você precisa comer. Não tem outra explicação. Agora, se o seu cunhado come muito mais e é magro, é outro problema. Esse é problema dele. Ele teve sorte, né? Nesse aspecto. Você teve sorte em outros, mas nesse está prejudicado. Você tem que prestar atenção. Atividade física de um lado e cuidado com a alimentação do outro, eu acho que esse vai ser o futuro da medicina preventiva. A gente com isso evita várias doenças e tem uma vida saudável e a gente tem que se preparar para ela, porque eu espero que seja muito longa para todos. Muito obrigado.
Agradecemos ao Dr. Drauzio Varella pela excelente apresentação do tema e convidamos a oncologista a doutora Carolina Matias para vir aqui à frente entregar uma lembrança do nosso Estado ao Dr. Drauzio Varella, em nome do Real Hospital Português e do Real Instituto de Oncologia. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença de todos ao evento desta tarde e convidamos para um lanche saudável, que será servido aqui no salão ao lado. Informamos para os que nos acompanham pelo Facebook que nossa equipe de oncologia estará, em instantes, tirando algumas dúvidas dos internautas. Uma boa tarde a todos e obrigada.